Bom dia, sétimo ano! Ótima segunda-feira para todos vocês! Vamos iniciar aí nossa aula de geografia? Pega o livro de vocês. Na verdade, nós iremos hoje finalizar o nosso livro, né? De geografia. E aí, estão ansiosos para a chegada das férias? Bom demais, né? Hoje nós estudaremos aí sobre a formação da população brasileira. Isso! Então, a gente vai falar hoje sobre como que deu início aí, né, a formação da população brasileira, da população que hoje vive nas terras, né, brasileiras. Bom, o nosso país, ele é um país muito populoso, ou seja, possui uma população absoluta elevada, porém, ele possui uma população relativa menor, ou seja, ele não é tão povoado. Por quê? Porque a densidade demográfica do nosso país é pequena, ou seja, são poucas pessoas vivendo aí dentro de 1 quilômetro quadrado, certo? A gente vai ver sobre isso aí logo mais na frente. Mas a gente vai falar então hoje sobre aí a formação, né? A gente pode ver que o nosso país é um dos países que mais possui diversidade étnicas do mundo. Isso. Se olharmos aí quando a gente está assistindo televisão ou quando a gente sai nas ruas, o tanto que existe uma diversidade étnica que fica assim, que a gente observa a olho nu, né? É bem nítido. A gente vê pessoas negras, pessoas morenas, índios, bolivianos, pessoas japoneses, coreanos, de várias etnias, né? A gente vê aí uma mistura de povos. Isso se dá por causa da miscigenação. O que é a miscigenação? É a mistura de etnias, ou seja, né? Quando uma etnia mistura-se com a outra e aí dá aí a miscigenação, né? De pessoas. Então, essa mistura. Isso começou lá em 1500, né? Com a chegada aí dos portugueses nas terras que hoje são Brasil. E quando eles chegaram aqui, né, nas terras, tinham quem? Os índios, né? E os índios ficaram encantados com as índias, ficaram encantados aí com as portuguesas, e os portugueses ficaram encantados com as índias, né? Tudo começou naquela época também, né? Os portugueses ficavam encantados, né, com as índias, aquela pele avermelhada, né? Aquela pele muito bem cuidada, né? Porque os índios, eles sempre cuidaram muito do corpo deles. Exemplo, vocês que já estudaram história, vocês viram que os portugueses começaram a ter aí a vontade, né, de tomar banho todos os dias por causa de algumas influências indígenas, né? Porque os índios tomam vários e vários banhos durante o dia. E o povo europeu, eles gastam milhões em perfumaria e não praticavam, né? Tanto isso. E então, os indígenas influenciaram, né, nessa época. Mesma coisa os índios também. Os índios, né, ficavam ali deslumbrados, né, com as portuguesas, com aqueles vestidos maravilhosos, vendo todo o corpo coberto, né, porque os vestidos pegavam assim até aqui no pescoço, até aqui, e era tanta joia, tanta coisa brilhante, e chamava atenção também. Depois de um certo, né, período ali, eles ainda começaram aí a praticar aí o tráfico negreiro, onde eles foram aí no continente americano, né, e trouxeram aí à força vários negros, né, várias negras africanas, vários africanos escravizados, aí trouxeram para as terras, e aí também deu mais aí origem à miscigenação, isso contribuiu mais. Então foi mais a mistura étnica aconteceu. E assim foi. Com o passar dos anos, foram chegando outros povos, né? Outros povos como os holandeses, os japoneses, os italianos, os alemães. A gente vai ver isso em outra videoaula aqui mais à frente. Então, a gente viu que a formação formação da população brasileira começou há muitos anos atrás.
né? Então, por isso que hoje, se a gente olhar aí nas ruas, a gente sabe um pouquinho. E com a vinda desses povos e com a mistura desses povos, veio também o quê? As culturas, né? E veio aí também, então, a regionalização, né? Étnica e cultural. O que é isso? Em alguns locais das terras brasileiras, algumas culturas floresceram mais, certo? Exemplo, floresceram mais a cultura holandesa em tal em tal região do Brasil, a cultura africana em tal parte, na medida que era explorado aí as terras brasileiras, os povos se fixavam e ali iam também fixando a sua cultura, certo? Esse processo todo se chama o quê? Migração. Migração envolve duas características: emigração e imigração. Migração é esse deslocamento, né, de pessoas aí, esse movimento de deslocamento populacional, onde as pessoas ficam saindo, né? Migração. Mas a emigração se concentra na saída de pessoas de um lugar. E imigração é a entrada de pessoas. Então, a imigração, né, ajudou aí a formação da população brasileira, onde outras pessoas, né, outras etnias vieram, né, de outros países, de outros continentes para o nosso continente, para o nosso país, fazendo então aí a imigração, a vinda, né, para a formação das características aí do povo brasileiro. Exemplo, vamos dar um exemplo aqui básico. A gente estudou na educação física sobre a capoeira. E a capoeira ela tem origem brasileira, né? Que ela surgiu aqui no Brasil, mas ela surgiu no Brasil pela influência de quem? Dos negros africanos, né? Porque foi no período da escravidão, né, que os negros aí tinham a capoeira como um processo de defesa dos senhores das fazendas e também como um momento ali de entretenimento, né, para esquecer de tudo que era ruim que eles estavam passando. E era uma dança, né, uma luta de defesa que eles tinham. Deu origem aqui, né, no Brasil, porém é totalmente uma influência o quê? Africana. Então aí já vemos uma cultura. Também temos aí também a feijoada, né? A feijoada que é um prato aí muito lembrado aqui no Brasil. Tem pessoas que adoram ir uma feijoada e ela vem da cultura o quê? Negra, vem da cultura africana. Entre outras culturas. Certinho? Então agora vamos falar sobre os principais povos que migraram para o Brasil.